Então, boa noite, pessoal que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, né? O pessoal vai recebendo a mensagem aí que a gente já está ao vivo. Bom, então, eu sou a Denise, a gente está aqui hoje para conversar sobre o SUS, né? Essa live, a gente, na verdade, é um webinário, né? E ele vem no sentido de falar um pouquinho do SUS. Tanto se fala no SUS agora, né? Acho que nesse momento de pandemia, e a gente vê as pessoas se vacinando e agradecendo o SUS, algumas pessoas criticando o SUS, né? Vai saber, né? Mas a gente está vivendo um momento bastante controverso, né? Então a gente quer falar um pouquinho hoje sobre o surgimento, a organização e o funcionamento, né, do SUS, porque acho que nesse momento de pandemia, né, a saúde tem sido um grande debate aí, né, nas rodas de conversa da família, da sociedade como um todo, né. E para falar um pouquinho sobre essa questão, a gente convidou aqui duas pessoas, né, o Luiz Carlos Bolzan, que é psicólogo, mestre em gestão pública, com ênfase em saúde e também consultor. E nós estamos aqui com a nossa querida amiga Maria Malu, né, que é diretora da saúde, né, do Sindserv e técnica de enfermagem, né, uma mulher aí de luta, de garra, que está na ponta, né, aí trabalhando no SUS e lutando por um SUS forte, né, Malu? Então, a ideia hoje a gente vai bater um papo, né, bem descontraído, sinto-se bem à vontade. Primeiramente, então, agradecer muito vocês, né, por aceitar esse convite. Nós já vamos começar, então, a falar um pouquinho com a Maria Malu, né, de como é que afinal, ser profissional de saúde, né, nesses tempos, desde quando tu está atuando, né, no SUS, e qual a importância do SUS, afinal, né? Boa noite a todos, boa noite a todas. Então, eu sou a Maria Malu, sou técnica de enfermagem, sou servidora pública, estou no Sindserv como diretora da saúde desde janeiro deste ano, mas até então eu trabalhava numa UBS. Trabalho na enfermagem faz 28 anos, no SUS, em torno de esses 28 anos sempre trabalhei no SUS, em hospitais e no serviço público. Estou desde 2009 como servidora, mas entrei em 2004, também entrei em 2004, foi 2009 como servidora. Enfim, o que é o SUS? O SUS é a melhor, é a maravilha, né, gente? O SUS é um jovem de 31 anos, né? Hoje, que nasceu ali em setembro de 1990 e que está aí, que nessa pandemia mostrou para nós toda a importância, né, que tem sido. Se não fosse o SUS, eu acho que a tragédia em nosso país teria sido muito maior, porque é ele que está aí em todas as pontas. Quando a gente fala assim, tem muita gente que diz, eu não uso o SUS, eu tenho plano de saúde. Não, todos usam o SUS, todos, de uma forma ou outra a gente usa o SUS. A gente usa o SUS na água que a gente toma, a gente usa o SUS no supermercado, a gente usa o SUS na lanchonete que a gente vai através da vigilância sanitária. A gente usa o SUS de todas as formas, e mais ainda nesse momento que foi mostrado a importância dele, que a gente tem o maior programa de vacinação, né, que é o PIM, que é o programa de vacinação, o PNI, quer dizer, Programa Nacional de Imunização, que faz mais de 300 milhões de vacina no ano. Então, assim, o SUS é um desafio muito grande de trabalhar no SUS também, pela situação que a gente vem vivendo do desmonte dele. Desde 2016, com a PEC 95, né, a PEC da morte, que deixou de investir aí bilhões no SUS, né, mais de 20 bilhões. Foi feito cálculo ali até 2019, e a gente viu agora, nesta pandemia, a importância e a falta que esse dinheiro fez. A falta que esse dinheiro fez em leitos, em respiradores, em oxigênios,
a falta que fez em EPI para os funcionários. Então, assim, ó, e a gente vê o trabalho incansável dos profissionais da saúde no SUS. Os servidores que trabalharam no SUS, o servidor público que faz o SUS através da vacina, através da UBS, através dos programas de atendimento à mulher, à criança, ao idoso, ao hipertenso, ao diabético, os programas que tem na infectologia. Então, são tantas coisas, e a gente vê um governo que vem aí, desde 2016, desmontando. Aí tu vê um governo que entra com uma cascata de desmonte bem maior ainda, que vem tentando fazer a população desacreditar nesse sistema público, que é o maior sistema que existe. Então, é muito triste tu ver, e a gente tem que, nesse momento, mais do que nunca, tentar salvar o SUS. Porque com todo essas portaria que vem vindo aí, que veio essa de setembro, que reorganizou as equipes de atenção primária, diminuiu as equipes e reestruturou nova carga horária. Aí tu vê também outra portaria que vem em novembro agora, que veio em novembro de 2019, que é o Previne Brasil, que é a destruição do SUS, é o desmonte, é a precarização e é a entrega, na verdade, do SUS para iniciativa privada. São muitos os desafios. Malu, tu que também tem atuado fortemente, né, aí junto às conferências de saúde, né, a gente está vivendo um momento agora de conferência, e também, logo aí na frente a gente vai ter eleições do Conselho, né, de Saúde. Qual que é a importância, né, desse controle social no SUS, né? Como isso é feito e realizado junto ao SUS? Então, assim, em Caxias do Sul vai sair agora em setembro, dia 10 e 11 de setembro, a 12ª Conferência Municipal de Saúde. Até o final dessa semana, agora, anterior, a gente teve, até essa semana agora, segunda-feira, a gente teve as pré-conferências do município, tá? Que foi dividido em 6 partes: região norte, sul, leste, oeste, área central e interior. E a gente teve as pré-conferências temáticas. A conferência, ela é um espaço onde a comunidade tem para colocar aquilo que ela quer, entendeu? Para o governo montar, o município poder montar as estratégias para aqueles 4 anos. É muito importante a participação popular. É o momento que a gente ouve os usuários, que ouve a comunidade, que ouve os indivíduos, que vê aquelas angústias que eles têm. Às vezes é reclamação de uma rua que não está asfaltada, às vezes é da água que não vem, mas é o espaço que a população tem que ocupar. Foi muito importante, mas também foi muito gratificante ver. E eu andei lendo as pré-conferências que teve em São Paulo, teve algumas em Santa Catarina, e a participação popular aqui em Caxias foi bem grande, bem maior do que nesses outros lugares. Então, assim, ó, dia 10 e 11 de setembro, a gente conta com o pessoal, vai ser uma transmissão vai ser na FSG, vai ser de forma híbrida. Então, a população vai ser disponibilizado o link para a população participar, mas tem sido muito importante, e é espaços que tem que ser ocupado, é o espaço que a gente tem que ocupar para a gente reivindicar aquilo que a gente tem direito, porque a gente paga muito imposto, e a gente tem direito a uma saúde de qualidade, a gente tem direito a um tratamento humanizado no hospital. E a gente vê aí, foi pedido muitas coisas em relação a não terceirização do serviço público, sabe? Isso saiu muito forte nas pré-conferências, porque o pessoal está sentindo o que é tu ser atendido em uma terceirizada, enquanto tu é atendido numa UBS, onde tu vê o empenho maior do servidor, onde tu vê o vínculo, que é muito importante, o vínculo com a comunidade, que tu sabe, chega o paciente numa unidade básica, tu olha e tu sabe, é a dona Maria, ela é hipertensa, ela é diabética, mas também ela tem problema em casa com alimentação, ela não consegue, ela tá... Então, esse vínculo, isso é muito importante para a saúde na atenção primária. E a terceirização não tem isso, que é uma alta rotatividade de funcionários.
A gente viu aqui com as 2 UPAs terceirizadas no município, a rotatividade que é de funcionários. Funcionário vai ali, eles são funcionários que ganham muito pouco, é uma rotatividade grande, eles aprendem e eles acabam indo para um outro local de trabalho, onde eles têm um salário maior, onde eles têm um incentivo para fazer uma faculdade, onde eles têm vale alimentação. Então, assim, ó, as terceirizações é a precarização. Isso é muito forte agora, nas pré-conferências, a municipalização das nossas UPAs. E não as terceirizações do serviço público. Então, a comunidade, a população de Caxias está de parabéns, que teve uma participação muito grande nas pré-conferências. E está sendo muito gratificante trabalhar com isso. E eu te digo assim, ó, eu estou aprendendo muito com isso, muito mesmo. Porque eu participei na última pré-conferência, mas como trabalhador da saúde, mas não na organização, que eu faço parte da equipe da comissão, né? Então, foi muito importante, é muito importante isso, e tem eu sentindo que a gente tem que cada vez mais lutar e buscar aquilo que a nossa população merece, que o nosso povo merece. Muito bom, Malu. Essa questão da terceirização, né? A gente que acompanhou todo o debate aí da UPA Central, da questão da terceirização, e a gente pôde ver o reflexo disso, né? Agora na pandemia, né? Quando estava se faltando profissionais, né, de saúde e não tinha na UPA, né? E aí tiveram que chamar os servidores públicos para cobrir, né, o quadro de funcionários ali, porque não tinha funcionário, porque estavam todos, né, sendo convocados, eu diria, para os hospitais, para outras, né, para as outras áreas, e a UPA simplesmente, porque, bom, a gente está numa pandemia, né, e aí, bom, também talvez não valesse também o risco, né, porque se paga pouco, né, se precariza muito o trabalho, né, e aí não se tinha, e aí se acabou que a gente teve que aprovar ali uma autorização para os servidores públicos voltar a trabalhar na UPA, né, e precisou uma pandemia, eu digo que a pandemia trouxe várias verdades, né, e essa acho que foi uma, assim, né, da importância do serviço público, né, de estar ali, né, porque está na ruim, está na boa, né, o serviço público não é só na boa, está na ruim também, né, numa pandemia os servidores públicos estavam ali na ponta, né. Mas eu quero agradecer aqui também aqui algumas participações, né, que a gente está vendo a Ruth aqui, que está acompanhando, o Leomar, né, espero que esteja bem, Leomar, está com problema de saúde, o Gabriel, o Mosquen, né, também um grande amigo, a Sani também está acompanhando, que também é presidente de bairro e acompanha a questão a pauta da saúde, também tem acompanhado as conferências. Então, a gente agradece, se o pessoal quiser mandar também pergunta, pode mandar ali, né, no chat. E a gente vai, então, ouvir um pouquinho o Bolzan, né, ele que também tem uma experiência aí longa no SUS, e também, né, já dizer que nós estamos, na verdade, esse aqui é um webinário que ele é quase uma aula inaugural, né, vamos dizer assim. A gente vai estar divulgando, né, um curso que vai iniciar no dia 18 de setembro, e vai ser um curso que vai aprofundar os temas que a gente está debatendo hoje do SUS, né, e eles vão ocorrer em 4 módulos, né, vão ser ministrados dos dias 18 a 25, vai ter certificação de 5 horas, e vão ocorrer, então, dia 18, das 9 às 11h30 da manhã. O módulo vai ser o Sistema de Saúde Universal, antes e depois do SUS, né? Módulo 2, SUS, Organização e Funcionamento, e no dia 25, né, de setembro, das 9 às 11h30, também a gente vai ter, então, o módulo 3, que é Atenção Primária, porque é estruturante para o sistema de saúde, e o módulo 4, Saúde Mental, Reforma Psiquiátrica e Contra-Hegemonia, né? Esse também é um tema que hoje a gente precisa debater muito, né? Infelizmente, a gente tem que voltar a debater coisas que a gente já achava que já tinha vencido, né? Esse vai ser um curso gratuito, eu vou estar divulgando o link aqui nos comentários, para quem quiser fazer a inscrição, a gente já tem várias pessoas que já fizeram a inscrição, né? Mas a gente vai estar encaminhando aqui o link, então, agora a gente vai ouvir um pouquinho, então, o Bolzan, né? Falar um pouquinho para nós aí sobre o SUS, né, a importância do SUS. Bom, obrigado, Denise. Boa noite a todos. Boa noite, Denise. Boa noite, Malu. Boa noite às pessoas que estão nos acompanhando aqui. Antes de mais nada, eu queria
cumprimentar, Denise, o teu mandato, a você, o teu mandato pela iniciativa, né? Acho que os mandatos populares têm essa necessidade, essa obrigação de estar assumindo esse compromisso com políticas públicas estruturantes e essenciais para a população brasileira, e o SUS, sem dúvida alguma, é uma delas, né? Então, fica esse agradecimento, o reconhecimento ao teu mandato pela iniciativa de fazer um webinário como esse e abrir espaço para um curso depois para quem quiser participar, discutir essas temáticas que a gente vai estar apresentando. Bom, especificamente sobre o tema de hoje, né? A gente tem aqui surgimento, organização e funcionamento do Sistema Único de Saúde. E vou tentar dividir aqui em 3 partes no tempo que a gente tem para poder conversar um pouco com o pessoal sobre isso, né? O surgimento do Sistema Único de Saúde. Na verdade, falar em surgimento até parece uma coisa um pouco estranha, porque o SUS não é algo que surgiu do nada, né? Ele não apareceu de repente, ele foi uma construção histórica de uma luta, de um movimento, um grande movimento no país chamado de reforma sanitária, né? E é importante a gente entender que essa luta, ela foi uma luta encarniçada, porque o contexto onde ela se deu era um contexto de ditadura civil-militar no Brasil. O SUS surge, ele vai eclodir na Constituição Federal de 88, com a Assembleia Nacional Constituinte, mas ele já vem sendo constituído, pensado, criado, ele já vem sofrendo o seu parto, o seu duro parto, ao longo de toda a década de 80, e talvez até um pouco antes, no final da década de 70 também, com esse movimento todo, que mais do que pensar, de querer, de construir um sistema universal de saúde, foi um sistema que contribuiu para a abertura do Estado brasileiro, que naquela época sofria com um fechamento terrível, com a ditadura civil-militar que nós tínhamos. Então, o SUS e a reforma sanitária, eles vão contribuir para a reabertura do Estado brasileiro e que vai culminar com a Constituição Federal de 88. Esse surgimento é um surgimento numa luta, num embate muito forte, muito duro, e que vai se materializar na Carta Federal que hoje ainda vigora. Uma Constituição que é muito, muito atacada por aqueles que dizem que ela tem que ser a toda hora mudada, reformulada, reformada, exatamente para atacar vitórias que constam nela, como o Sistema Único de Saúde. Então, o SUS, de maneira sintética, né, ele surge nesse contexto de ditadura civil-militar, um contexto que ainda era de Guerra Fria, se a gente quiser pensar em contexto internacional, né, e que, naquele momento, foi uma vitória avassaladora das forças populares que conseguiram, com muitas derrotas, inclusive, gravar na Constituição Federal o surgimento do Sistema Único de Saúde. E aí é importante a gente olhar para aquilo que vem na Constituição Federal e depois, um pouco após ela, como falou a Malu, 2 anos depois, na Lei Orgânica do SUS, a Lei 8080, de 1990, de 19 de setembro de 1990, o que dizem esses textos, né? Porque é neles que vai estar colocado o principal da organização do Sistema Único de Saúde. Aqui eu quero pensar principalmente as diretrizes e princípios do SUS. A gente vai ver que, como diretriz do Sistema Único de Saúde, lá no artigo 198 da Constituição Federal, a gente vai ter 3 principais diretrizes: a descentralização, a integralidade e a participação comunitária. Vejam que está na Constituição Federal a participação da comunidade. E é assim que deve se organizar o SUS. Não é uma questão de uma benesse, de uma gestão ou outra, é uma determinação da Constituição Federal. Portanto, a participação comunitária não está apenas na Lei 8080, está no artigo 198 da Constituição Federal, né? E ali também consta a descentralização e consta também a integralidade. Essas diretrizes, elas vão aparecer de novo depois na Lei 8080, na forma de princípios também, junto com princípios como o da universalidade, que é muito caro para nós todos, que diz que todos nós temos direito a acesso aos serviços de saúde que são prestados pelo Sistema Único de Saúde. Então, esse conjunto de diretrizes e princípios, eles vão dar o esteio principal da organização do sistema. E aqui eu quero pensar mais uma dessas características,
que não estão colocados na Lei 8080, não aparece de maneira explícita na Lei 8080, mas ele vai aparecer de maneira lateral na Lei 8080 quando fala do financiamento, quando fala no artigo 35 na forma do financiamento do SUS, que é a equidade. Esse princípio não aparece de maneira explícita na Lei 8080 e também ele não vai aparecer nos artigos 196 a 200 que trata da saúde, mas ele vai aparecer no artigo 194, logo antes, então, do artigo 196, ele aparece, o princípio da equidade aparece prescrito para a forma de organização do financiamento do Sistema Único de Saúde. É bom a gente falar disso porque a equidade, ela não pode ser confundida com igualdade, né? E a igualdade está prevista entre os princípios do SUS, sim, na Lei 8080. A igualdade na assistência. Mas quando se fala em financiamento, por exemplo, está bem claro no artigo 194 da Constituição Federal e depois na própria Lei 8080, quando vai falar do artigo 35 no financiamento, que impõe critérios que nunca foram seguidos, diga-se de passagem, né? Impõe critérios para o repasse de recursos do Ministério da Saúde para estados e municípios, que ali tem critérios que vão diferenciando os estados e municípios de acordo com a sua característica epidemiológica, com a questão geográfica e populacional, enfim, mas esses critérios, de fato, nunca foram seguidos. Portanto, há um critério de equidade, há um princípio de equidade para o financiamento do SUS, que, vejam bem, a gestão do SUS nesses 31 ou 33 anos, se a gente olhar de 88 para cá, nunca colocou em prática, de fato, no repasse de recursos federais para estados e municípios. Mas ele está lá gravado. E é importante a gente dizer que eles não são a mesma coisa, equidade e igualdade, porque igualdade é tratar os diferentes de forma igual. E equidade é tratar de forma diferente as pessoas diferentes, né? Isso é equidade. Na verdade, a equidade é um princípio que dialoga muito com um princípio absolutamente socialista, né? Que é o princípio de a partir de cada um, de acordo com as suas possibilidades, e para cada um de acordo com as suas necessidades. É isso que a equidade ela quer dizer. As pessoas não podem ser tratadas de maneira igual, elas têm que ser observadas a partir das suas diferenças que são construídas social e historicamente também, né? Bem, dizer isso por quê? Porque nesses princípios e diretrizes do SUS está colocada ali a forma geral da sua organização, né? Inclusive em relação ao financiamento, como eu falei, mas friso isso. Essa questão da equidade no financiamento nunca foi, de fato, executada. O princípio da equidade sempre foi deixado de lado e o financiamento sempre foi feito, principalmente no que diz respeito ao PAB, ao piso de atenção básica, que é repassado, o PAB fixo para todos os municípios, ele sempre foi repassado por uma questão simplesmente populacional. Nunca se observou os demais critérios que estão colocados na Lei 8080, no seu artigo 35. Dizer isso para a gente falar, então, de, bom, como ele surge, em que contexto ele surge, os princípios, as diretrizes e princípios que norteiam a organização do Sistema Único de Saúde, para a gente pensar um pouco o seu funcionamento, né? E o funcionamento do SUS, ele foi pensado e tem sido executado com dificuldades, mas de um tempo para cá, principalmente dos anos 2000 para cá, cada vez mais esse funcionamento pensado em rede, né? Em redes de assistência, em redes de serviços, e sempre pensados essas redes a partir das atribuições que cada esfera de gestão tem. E cada esfera de gestão, as atribuições que cada uma delas tem, que são diferentes, né? Inclusive colocadas na própria Lei 8080. Então, que redes são essas que estão sendo construídas gradativamente para o serviço, para a prestação de serviço da população? A gente pode pensar, a primeira delas, a rede de atenção básica. E isso nós vamos poder pensar um pouco melhor ela a partir desses cursos que a Denise, do curso que a Denise já citou no começo, né? Mas lá a gente vai ter um espaço específico para a gente pensar um pouco mais de tempo essa organização da atenção básica, mas essa rede de atenção básica, e se a gente quisesse discutir o conceito de atenção básica ou atenção primária também poderia ser feito, mas hoje aqui não tem tempo para isso, mas
essa rede de atenção básica é uma rede de assistência à saúde da população que é essencial para a organização e para o funcionamento da rede de assistência do Sistema Único de Saúde. Nós temos outras redes, como a rede de saúde mental, de serviços de saúde mental, que é a RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial. Nós temos a RUI, que é a Rede de Urgência e Emergência, que tem sido constituída paulatinamente, gradativamente, principalmente dos anos 2000 para cá, com uma normatização através de portarias, principalmente, né? A gente tem uma rede de serviços de vigilância em saúde, a gente tem uma rede de assistência hospitalar, né? A gente chegou a ter, inclusive, uma rede cegonha, especificamente, né, que depois se desmontou, se perdeu, infelizmente, por questões, enfim, que não são bem colocadas para nós, né, mas que pensava a organização de todo um serviço de acolhimento, de assistência da gestante, a parturiente, enfim, e o seu bebê, né, ou a sua bebê. Nós temos, inclusive, uma rede de serviços na área de gestão, como serviços de auditoria. Tem uma rede nacional, um serviço nacional de auditoria, um sistema nacional de auditoria, que está previsto em legislação federal, assim como temos uma rede de ouvidorias dentro do Sistema Único de Saúde, que não está previsto em leis federais ou em decretos, mas estava previsto em portarias. A gente falava da portaria da Participa-SUS, da gestão participativa, né? Também foi desmontada, né, porque seguramente gestão participativa e ouvidorias e participação em conselhos de saúde não são coisas bem vistas no atual momento histórico do Brasil, né? Mas é importante a gente entender, então, que o SUS foi se organizando a partir desses princípios e diretrizes na gestão do Sistema Único de Saúde para que ele pudesse funcionar em redes, né? Em redes que pudessem ir descentralizando o serviço cada vez mais e fazendo com que houvesse uma articulação cada vez maior dessa rede de serviços dentro de cada uma delas e entre elas também, né? Para que o cidadão pudesse acessar os serviços e, à medida que o acessasse, pudesse ter atendido a sua demanda com um grau razoável de resolutividade. Isso tudo não se deu de uma hora para outra também, foi uma construção que foi sendo feita ao longo desses 35 anos da organização do serviço de saúde, com muitos enfrentamentos de interesses econômicos, enfrentamentos de interesses de concepção ideológica de uma rede de serviço de saúde, né? E, bom, que bem ou mal nos fez chegar até onde nós estamos. O SUS, então, tem essa lógica de funcionamento, também de uma organização e funcionamento de forma tripartite. Quando a gente pensa em Sistema Único de Saúde, é um equívoco pensar apenas em municípios, em que pese sejam os municípios que, pela descentralização, têm as maiores atribuições e as principais atribuições, inequivocamente, né? Mas também estados e a União têm atribuições e são o Sistema Único de Saúde. Não à toa, nós temos a organização da gestão em nível nacional com o Ministério da Saúde, no âmbito estadual com as secretarias estaduais de saúde, com o CONAS, que é aquele conselho de secretarias estaduais que organiza e representa as secretarias estaduais, e nos municípios com as secretarias municipais de saúde que tem no CONASEMS, né, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, e os COSEMS, os Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde, em cada estado do país, para que eles possam fazer as suas discussões, fazer encaminhamentos, e que juntamente, de uma forma tripartite, dentro da CIT, que é a Comissão Intergestora Tripartite, possam deliberar sobre aquilo que eles entendem que é necessário em âmbito estadual, ou mesmo regional, dentro de um estado. Tem a CIBS, a Comissão Intergestora Bipartite, para que eles possam fazer as suas discussões e encaminhamentos. E, da mesma forma, a participação comunitária. O controle social também é tripartite, também tem o Conselho Nacional de Saúde, também tem os Conselhos Estaduais de Saúde, e aqui no Estado tenho muito orgulho de ter sido presidente do Conselho Estadual de Saúde também, assim como tem os Conselhos Municipais de Saúde, e essa participação social também tem previsão tripartite para as conferências, que se dão em âmbito municipal, estadual e nacional. Assim como o financiamento. O financiamento do SUS também é tripartite, tem inclusive especificidades de percentuais que cabe a cada um dos entes federados, né? A gente sabe que para os municípios o piso constitucional é de 15% mínimo daquilo que ele arrecada, para os estados um piso constitucional mínimo de 12% daquilo que eles arrecadam, e para a União, que desde os anos 90 conseguiu escapar de um percentual que fosse fixado no orçamento da União, porque esse é um conceito que desagrada a lógica neoliberal.
ela não gosta de fixação de percentuais no orçamento da União, principalmente, mas de estados e municípios também. Se o movimento da saúde perdeu de conseguir fixar no orçamento da União um percentual, ele conseguiu ganhar colocando nos estados e municípios. E na União, o que vale é a variação nominal do PIB de um ano, de um exercício contábil para o outro. Se o PIB variar para cima, seria aquele percentual a mais, se o PIB variar para baixo, é aquele, ou se ele ficar igual. Ou, como disse a Malu, agora com a emenda constitucional 95, a emenda da morte, né, aprovada durante o governo Temer, a gente perde bilhões de reais, porque esse princípio também, essa fixação especificamente, ela não foi burlada automaticamente, mas você colocando uma trava na evolução das despesas de custeio para essas políticas públicas, entre elas o SUS, você vai fragilizar também o financiamento do Sistema Único de Saúde, assim como da educação e outras políticas públicas também. Bom, eu não sei como é que está meu tempo, Denise, estou tentando falar meio rápido aqui, mas como é que está? Não, fica à vontade, pode falar. A gente está recebendo algumas mensagens aqui do pessoal, mas eu vou compartilhando aqui embaixo. Tá, beleza. Talvez eu não consiga enxergar aqui para ler as mensagens, porque eu estou com dificuldade de poder ler letras muito pequenas. Qualquer coisa, depois que tiver alguma coisa que tu acha que seja importante trazer, me interrompa. Pode deixar que eu leio. Por favor. Beleza. Então, assim, bom, isso em relação ao financiamento. E também essas redes, elas também têm o seu financiamento próprio específico, né? Apesar de que já de algum tempo para cá o financiamento ele foi desdobrando aquilo que existia antes, que eram as caixinhas, um financiamento específico para cada ação específica, e hoje já não é mais assim, há um financiamento mais geral, onde a gestão pode usar, manipular ela a partir das suas necessidades, desde que use dentro daquilo que o Sistema Único de Saúde prevê como ações e serviços de saúde, que a Lei 141, a Lei Complementar 141 prevê, e que também a Lei 8080 prevê no seu artigo 52, mas você tem, então, um financiamento que vem em contas específicas para essa utilização. Vem do Fundo Nacional de Saúde, que também tem que movimentar em contas específicas, isso é uma obrigação legal, está previsto na Lei 8080, está previsto na Lei Complementar 141, e vai para os fundos estaduais de saúde, para os fundos municipais de saúde, também obrigatoriamente para serem movimentados em contas específicas. Elas não podem ser misturadas. Em que pese eles possam ser utilizados de maneira mais flexível hoje do que era no passado, mas elas não podem ser misturadas porque elas têm que guardar um rastro, tem que deixar uma rastreabilidade para que se possa ter ações de monitoramento e controle da utilização desses recursos, né? Por isso, a movimentação em contas específicas é uma obrigatoriedade legal, né? E por que isso? Porque, para quem não conhece a história, para quem talvez seja mais novo, ou mesmo para quem já é um pouco mais velho, mas não tem essa familiaridade com a história da saúde no Brasil, a saúde no Brasil ela convive com uma chaga, que é a corrupção, que é a má versação de recursos. Isso desde os tempos pré-SUS, quando nós tínhamos o INPS, nós tínhamos uma avalanche de casos de corrupção no país, e que, bom, com desvios gigantescos de recursos. Com o advento do Sistema Único de Saúde, a legislação os legisladores já previram essa possibilidade de um maior controle para a movimentação desses recursos. E mesmo assim, inclusive com a criação de um sistema de auditoria próprio, mas mesmo assim não tem sido o suficiente para dar conta de interesses escusos na movimentação desses recursos. Além de, muitas vezes, incompetência, porque nem sempre é roubo, nem sempre é improbidade, muitas vezes é uma má versação por incapacidade mesmo de saber como lidar com o orçamento público. Algumas pessoas caem na bobagem, na esparrela de dizer, eu sou um bom administrador da minha empresa privada, eu vou ir para a administração pública, eu quero levar esses princípios para lá. Bobagem, isso não funciona. A administração privada funciona de acordo com uma legislação privada, né, com o Código Civil, enfim, com outras coisas desse tipo. A administração pública ela funciona de acordo com a legislação pública, com a Constituição Federal e com todo um arcabouço de normas públicas que te impedem de fazer coisas que você pode fazer na área privada. E aí, muitas pessoas acabam caindo
nessa esparrela de dizer que eu administro bem a minha empresa, eu vou administrar bem uma secretaria ou prefeitura, quando na verdade são coisas completamente diferentes, até mesmo antagônicas muitas vezes, né? Bom, o SUS, então, é um sistema universal de saúde, e como todo sistema universal de saúde, quer dizer, ou todo não, perdão, vou fazer uma correção aqui, como aqueles sistemas universais de saúde que, além de serem universais, também são gratuitos, porque nem todo sistema universal, se a gente vai estudar os sistemas universais que tem no planeta, tem sistemas universais de saúde que não são gratuitos, né? Tem sistemas universais onde você contribui, você paga de alguma forma para algum tipo de serviço. Isso é assim nos países escandinavos, por exemplo, onde há um tipo de pagamento ou de copagamento para algum tipo de serviço. São sistemas universais, mas não são gratuitos. O Brasil é um sistema universal e é gratuito. Como também é gratuito o NHS, o National Health System da Grã-Bretanha, é universal e é gratuito, né? Como é o sistema de Cuba, que é universal e é gratuito, e até porque ele é regido por uma lógica que não é de mercado, o país, como é, por exemplo, o Brasil, como é a Inglaterra, como é o Canadá e por aí fora. Então, é um sistema que é universal, tem gratuidade, e ele ainda prevê outros elementos importantes. Ele prevê, por exemplo, a integralidade e prevê a participação da comunidade. E isto é uma das coisas que a gente tem que pensar com muito carinho, porque quando você vê os embates contra o Sistema Único de Saúde, os ataques contra o Sistema Único de Saúde, você vê aqueles que perderam na Assembleia Nacional Constituinte lá em 88, com o texto final da Constituição Federal, você vê aqueles que foram derrotados lá, tentando, nesses 35 anos, reverter aquela derrota. E tentando massacrar o controle social, tentando impedir a participação da comunidade, tentando acabar com medidas de transparência, com medidas de gestão participativa, porque entendem que isso não contribui para a lógica de mercado. Quando, na verdade, o SUS, em que pese ele tenha sido criado no Brasil, que é um país que segue uma lógica de mercado, ele tem muitos princípios e diretrizes que não são condizentes com uma lógica de mercado, que são condizentes com um modelo de saúde enquanto um direito e não com um produto ou uma mercadoria, e que fazem, então, com que a população tenha que participar desse processo todo e que a gestão tenha que ser transparente e consiga lidar com formatações de uma gestão participativa. Bom, eu acho que eu vou fechar por aqui essa fala inicial, já falei bastante, né? Vou tomar água agora, e se tiver algumas contribuições das pessoas que estão participando, a gente fica à disposição. O pessoal tá mandando alguns comentários, elogios, né? Mas acho que mais perguntas assim específicas, acho que não, né? O pessoal de repente vai procurar mais na hora do curso, né? Porque a gente já tem algumas pessoas que já se inscreveram, então quem quiser, né, se inscrever, eu já encaminhei aqui o link aqui nos comentários, vai ser certificado, né, pessoal. E é importante, né, a gente compreender, né, a gente sabe que a gente está num processo logo aí à frente, né, da escolha dos conselheiros de saúde, que é tão importante, né, Malu, agora para o controle social, né, então o pessoal que quiser também, os candidatos a conselheiros, quiserem participar do curso, é importante a gente ter essas informações, né, porque o SUS é tão presente e, ao mesmo tempo, tão complexo, né? Porque a população, às vezes, faz um pouco de confusão sobre as responsabilidades, até porque tem isso, tem essa gestão tripartite, tem um monte de aspectos aí bem complexos, né? E que é bem importante que as pessoas acabem se atualizando também, participando, né? Para poder contribuir, porque o SUS funciona com a nossa participação. E aí eu estava ouvindo, né, o Bolzan falando sobre essas comparações, né, até com outros países, sobre a lógica do SUS, e eu me lembro que no ano passado nós fazíamos algumas lives com pessoas de fora do Brasil, né, sobre a questão da pandemia, e algumas pessoas, né, sempre elogiam muito tudo que vem dos norte-americanos, né? Tudo que dos norte-americanos é maravilhoso, mas e o sistema de saúde lá? Né? Como funciona? Porque parece que o que é dos outros é melhor, né? E aí se critica tanto Cuba, e aqui tu falou um pouquinho de Cuba, né, Bolzan? Queria que tu fizesse um paralelo aí.
né? O SUS do Brasil, a saúde de Cuba e a saúde norte-americana. Vamos fazer bem a... Tá bem. Veja, essa até são coisas distintas, muito distintas, é difícil você poder estabelecer um paralelo, né? Você até consegue ver paralelos entre o Sistema Único de Saúde e o Sistema de Saúde cubano, você consegue ver paralelos com o Sistema de Saúde da Grã-Bretanha ou da França, por exemplo, ou do Canadá, que tem alguns princípios que dialogam com os nossos, em que pesa uma organização bastante diferente, mas com os Estados Unidos, nenhum desses sistemas de países capitalistas, de lógica de mercado, como o Brasil, ou a Grã-Bretanha, ou o Canadá, nenhum deles tem nenhuma semelhança com os Estados Unidos, muito menos de um país que não atua na lógica de mercado, como Cuba, por exemplo, né? Por que dizer isso? Porque os Estados Unidos, em primeiro lugar, ele não tem uma lógica de saúde universal, tá? Ele tem uma lógica de uma organização de sistema de saúde que vê a saúde como um produto, como uma mercadoria. E por que eles fazem isso? Bom, porque isso é condizente com a sua organização social liberal, e depois de liberal, neoliberal, principalmente, que vê que tudo pode ser utilizado, pode ser revertido, pode ser dinamizado pela força do mercado. Por isso, lá, eles têm uma organização através de... não são planos, né, mas que são seguros, vamos dizer assim. Eles chamam na lógica de seguros de saúde. E você compra esse seguro, você paga mensalmente, como nós pagamos aqui, aquelas pessoas que têm, eu não tenho, né, mas aquelas pessoas que têm os seus planos privados de saúde. Há uma securitização, então, daquelas pessoas que têm renda, evidentemente, para terem plano de saúde, porque isso exige renda, e é uma renda que não é pequena. Existem também estratificações nessa securitização que fazem com que você tenha uma renda menor, um poder aquisitivo menor, você vai ter um seguro que te dá um alcance menor de assistência. Se você tem um seguro maior, uma renda maior, você consegue ter um seguro que te dá uma assistência maior. Mas o fato é que existe uma grande parcela da população dos Estados Unidos que não tem cobertura nenhuma. E no momento de pandemia, como nós tivemos agora, nós vimos a importância de você ter sistemas universais de saúde com coparticipação ou não, como nós temos no Brasil, ou com coparticipação, como tem, por exemplo, alguns países na Europa. Mas o fato de ter uma organização de uma rede de serviço de saúde e que ela consiga se comunicar, que ela consiga se articular e não seja uma desarticulação completa, como são os planos, os seguros privados nos Estados Unidos. Eles não têm uma articulação entre si, como tem, por exemplo, o Sistema Único de Saúde. E aqui cabe dizer, quando o presidente Bolsonaro falou que ele queria impor uma forma dele fazer o funcionamento do PNI ser desenvolvido no país e dizer que governadores e prefeitos não podiam tomar medidas que não fossem condizentes com aquilo que o governo federal queria, isso é uma grande bobagem. Não só porque a Constituição Federal garante a autonomia para os entes públicos, para cada ente, a União, estados e municípios, mas porque no SUS, Denise, Malu, e quem está nos ouvindo, no SUS está previsto uma coisa chamada comando único. Comando único, ou seja, desde a Constituição Federal, no artigo 198, já tem lá a previsão de uma descentralização com um comando, uma descentralização com um comando e uma direção única em cada esfera de governo. E isso vai se replicar de novo na Lei 8080, no artigo 9º. O que quer dizer isso? Que o SUS tem um comando único em cada esfera de governo. Na esfera federal, é o Ministério da Saúde que organiza isso. Na esfera estadual, é a Secretaria Estadual de Saúde, e na esfera municipal, é a Secretaria Municipal de Saúde. Vejam, não é o governo, não é o presidente, não é o governador, não é o prefeito. Tem que ficar muito claro, isso são as gestões do SUS em cada esfera de governo que tem comando único e tem autonomia para tomarem as medidas que elas devem tomar. Isso está previsto na Constituição Federal e na Lei 8080 de 1990. Então, eu estou falando isso, abri um parênteses, para mostrar que, bom, isso é uma diferença gritante em relação à organização da saúde privada nos Estados Unidos. E se você vai fazer um paralelo com Cuba, por exemplo, bom, não existe paralelo com o Brasil, nenhum. Com Cuba menos ainda, né? Porque lá você não vai encontrar nenhum rastro de uma lógica de mercado na organização da assistência à saúde da população cubana, nem dos serviços prestados. Para você ter ideia,
A gente teve a oportunidade de visitar Cuba, além de conhecer muitos médicos cubanos quando eles vieram para cá no programa Mais Médicos para o Brasil, né? A gente ouviu muito, a gente conversou muito com eles, a gente não tinha a oportunidade só de ter assistência deles, mas tinha a oportunidade também de estar conversando, entendendo como funciona lá e como funciona aqui, ver as diferenças. Aquilo que eles viam que nós tínhamos de interessante é que era a gestão, eles diziam isso para nós. Eu ouvi de alguns médicos cubanos, vocês têm uma gestão do sistema de saúde que nós não conseguimos ter lá, mas mesmo assim eles têm uma organização que também não fica muito atrás de nós, mas eles têm resultados, uma resolutividade, indicadores de saúde melhores que os nossos, aliás, melhor que qualquer país do continente americano, né? Rivaliza com o Canadá, por exemplo. Então, assim, em Cuba você vê o médico de saúde da família, a equipe de saúde da família deles tem 2 profissionais, é médico e enfermeiro. E o médico mora na unidade de saúde. Quando você vai ver a unidade deles, são unidades bem acanhadas, não são as unidades nossas amplas, algumas são amplas, outras talvez onde a Malu trabalhe e alguns colegas trabalhem não sejam assim tão amplas, mas mesmo as unidades mais acanhadas aqui do Brasil não são tão acanhadas em relação a algumas unidades de saúde de Cuba, rurais principalmente. Mas o médico mora na unidade. Embaixo tem um consultório e um ambulatório para ele, enfermagem, atenderem, e ele mora em cima. O que significa isso? Significa que ele não vai sofrer de uma coisa que é o distanciamento em relação à realidade da população que ele atende, em primeiro lugar. Nem um distanciamento do espaço físico, nem um distanciamento, a indiferença da realidade daquela população. Seja a realidade epidemiológica, a realidade geográfica, a realidade climática, a organização comunitária, ele está ali, ele conhece isso. E isso favorece o quê, Denise? E quem está nos acompanhando aqui, Malu, favorece o vínculo. Né? Porque o sucesso na clínica não se dá apenas pela excelência técnica. O sucesso na prática clínica se dá pela capacidade de manter vínculos, de fazer e manter vínculos. Então, se o médico de saúde da família está ali, tem capacidade de vincular com o seu paciente, ele consegue combinar uma terapêutica para aquela demanda que ele apresentou. E quando ele conseguir combinar essa terapêutica, a chance do paciente aderir ao tratamento vai ser muito maior do que de um médico que não consegue manter vínculo com o seu paciente. Porque esse paciente vai voltar, ele vai aderir ao tratamento e a chance de sucesso fica muito maior. A gente sabe que aqui no Brasil, muitos pacientes que procuram o serviço médico na unidade básica de saúde não voltam. Ou, se voltam, não aderem necessariamente ao tratamento como foi prescrito. E isso reduz a chance de sucesso terapêutico. Por isso que a medicina cubana, que a saúde coletiva cubana, que é centrada na excelência clínica e menos na questão tecnológica, mas na excelência clínica, consegue ter resultados, uma resolutividade maior do que qualquer país da América Latina, e eu estou fazendo só essa aproximação maior em resolutividade com o Canadá, porque tem uma excelência clínica. Isso não quer dizer que eles não tenham também recursos tecnológicos, tem, mas que em função do embargo, que dificulta muito para eles ter acesso a instrumentos, mecanismos, enfim, equipamentos, não só na saúde, mas como em toda a organização cubana, eles acabam tendo dificuldade, mas eles desenvolvem muita tecnologia em Cuba. Por exemplo, medicamentos eles desenvolvem em Cuba, vacinas eles desenvolvem em Cuba, coisa que aqui no Brasil a gente não consegue. Aqui no Brasil nós sofremos muito, a Malu deve saber disso com certeza, do dia a dia dela, pessoas diabéticas, muitas delas têm amputação dos seus pés ainda. Cuba, há muito tempo, desenvolveu uma medicação para pé diabético, para evitar as pessoas de terem que passar por amputação. E isso nós vimos aqui quando os médicos cubanos vieram para o Brasil, no programa Mais Médicos para o Brasil. Eles ficaram impressionados que não tinha nenhum tipo de medicação aqui nesse tipo. E eles disseram, não, nós temos. E um deles chegou a trazer para cá um tubinho, era uma pomada, para mostrar para a gente, é essa medicação que a gente usa para evitar com que o pé evolua para uma situação que ele tenha que ser amputado. Tá? Então, assim, Cuba conseguiu desenvolver mesmo com embargo tecnologias que nós não temos aqui no Brasil, e inclusive na questão de vacinas, né? Mas o diferencial deles não é a questão tecnológica, é a questão técnica na excelência clínica, né? E que o Brasil poderia ter trilhado um caminho semelhante se fixasse menos na questão tecnológica
e mais na excelência técnica. Tu me permite fazer uma propaganda até um pouco familiar aqui. Esse cara que está aqui atrás de mim no quadro, não sei se vocês estão vendo no quadro, é o doutor Henrique Ordovás Filho, né? Essa casa aqui é dele, é o cara que leva o nome lá do Centro de Cultura Ordovás. O Ordovás era médico, né? Como muitos sabem, talvez os mais jovens não saibam. Ele era um médico da época dele, que se formou, principalmente exerceu a medicina nos anos 40, 50, 60, enfim, até os anos 90. Ele era um médico que exercia a excelência clínica também. O que é isso? É o exame com toque no paciente, é fazer escutar o paciente para conseguir fazer uma anamnese, uma entrevista mais robusta e mais cheia. É um médico que luta pelo vínculo com o seu paciente e menos a questão tecnológica. Médicos do tipo dele, da época dele, tinham uma excelência clínica que talvez hoje muitos médicos do Brasil não tenham. E por isso eles se apegam tanto a uma tomografia, a uma ecografia, a uma ressonância, que esses médicos, daquele momento, tinham que conseguir fazer um diagnóstico sem esses recursos. Assim como muitos médicos cubanos fazem ainda hoje. E com uma precisão muito grande, né? Então, estou te dando aqui, de maneira rápida, muito geral, algumas diferenças, né? Mas que a gente poderia passar horas aqui falando sobre as diferenças desses sistemas, tanto na organização da gestão, quanto na questão técnica mesmo, como ela se desenvolve. Malu, tu teve a oportunidade de trabalhar com os médicos cubanos? Não. Não? Nas UBS. Não, porque eu trabalhei na urgência e emergência. É verdade. E daí fui para uma UBS do interior e não tinha médico cubano lá. Tinha mais aqui na área central, aqui nos bairros. Isso me permite, tu não teve essa chance também, porque Caxias, naquele momento, aquela gestão municipal de Caxias, abriu mão dos médicos cubanos na primeira leva. Eles não quiseram. Eu conheço a secretária de saúde da época, que era a secretária Dilma. Nós nos relacionávamos no COSEMS, eu era secretário de Novo Hamburgo, era presidente do COSEMS, e eu me lembro a Dilma dizendo que não queria os médicos cubanos. E os demais secretários de saúde, todos ali participando daquelas reuniões, todo mundo queria. A grande maioria queria, diferente dos partidos que eles fossem. Caxias abriu mão da primeira leva e só na segunda leva pegou alguns médicos, principalmente que não fossem cubanos. Os dominicanos, principalmente, que vinham para cá, e os venezuelanos. Os cubanos só vieram depois, e vieram em um número muito restrito. Que loucura isso, né? Eu me lembro, eu fui uma das pessoas, teve alguns vereadores, né? Mas que a gente foi receber eles, porque ninguém ia receber eles quando eles vieram a primeira leva, né, dos médicos, né, que era da República Dominicana e tal, e ninguém do poder público ia receber, né? Eu achei, olha que absurdo, né? E a gente foi recebê-los. Só para te dar um exemplo, Denise, eu era secretário em Novo Hamburgo, eu peguei, porque eu fui atrás, eu peguei 40 médicos, não na primeira leva, eles foram chegando 5, 6, depois mais 7, 8, ao final, nas 5 etapas, eu estava com 40 médicos ou mais médicos, 28 cubanos, tinha argentinos, uruguaios, tinha dominicano também, tinha venezuelano e tinha brasileiros, né, que também participaram do processo, né? Mas eu tinha 40 médicos. Com esses 40 médicos a mais que eu coloquei na minha rede básica em Novo Hamburgo, o que eu fiz? Eu remanejei outros médicos que estavam lá, que não cumpriam a carga horária. Eu chamei médicos gineco-obstetras que estavam nas unidades básicas, e com esses médicos cubanos eu não precisaria mais deles nas unidades básicas, porque esses médicos fariam também assistência às mulheres ali. Eu chamei alguns médicos ginecos concursados e falei o seguinte: olha, eu quero fazer uma proposta a vocês. Vamos montar um serviço de referência para partos de alto risco, para gestação de alto risco. Eles ouviram a ideia, a proposta e disseram sim, beleza, a gente aceita. Então a gente montou um serviço com esses 3 ginecos, eu me lembro, que estavam nas unidades básicas, pingando horários, em diferentes unidades básicas, montamos um serviço específico para eles serem retaguarda, para esses médicos das equipes de saúde da família, só para acompanharem gestação de alto risco. Um serviço que nós não tínhamos no Novo Hamburgo até então. Veja, além disso, a gente conseguiu ampliar o número de equipes de saúde da família em Novo Hamburgo a um custo baixíssimo, porque os médicos eram pagos basicamente pelo governo federal.
E o município tinha que colocar só o recurso para ajudar na ajuda de custo de no aluguel, alimentação e aluguel deles. Então, eu tinha médicos em Novo Hamburgo que, numa outra lógica, eu teria que pagar talvez 22, 24 mil reais entre o líquido e os encargos. Com mais médicos, eu tinha médicos ali para pagar 3 a 4 mil reais de ajuda de custo, e o resto era do Ministério da Saúde. Eu expandi a minha rede de saúde da família, uma cobertura chegou a 80% de cobertura da nossa população em Novo Hamburgo, na região metropolitana, município de 250 mil habitantes, e é um custo muito baixo. E a gente conseguiu não passar por um problema que, se eu tivesse que contratar via concurso esses médicos, eu esbarraria na lei de responsabilidade fiscal, que não me permitiria chegar a passar do teto imposto pela lei, né, e me impediria de assistir a população. Com mais médicos se resolveu, porque o vínculo deles era com o Ministério da Saúde. E Caxias pena, né? Que pena que a gente não aproveitou quando a gente pôde, e agora a gente tem, né, tido aí vários retrocessos. Malu, tu que tem acompanhado as conferências, né? Quais são as pautas agora, assim, que tem chegado nas conferências, né? Seja das políticas nacionais, aí, o que está pesando aí para possíveis retrocessos? Assim, eles têm o eixo, a conferência é o SUS na pós-pandemia, sobre o SUS na pós-pandemia, e daí tem os três eixos, um dos eixos é o Previne Brasil, outro eixo é sobre a saúde mental, e tem um outro também que é sobre as doenças emergentes e reemergentes, da parte epidemiológica, né? Da saúde mental, é sobre a parte dos manicômios ali, estão revendo essa parte. Aí foi tirado 10 propostas de cada pré-conferência, tanto das temáticas quanto das regionais, que vai ser levado para a conferência ali no dia 10 e 11 de setembro, que eu convido todos a participarem, que é muito importante a participação popular. Mas veio o documento do Ministério da Saúde referente a esses temas? Deve ter vindo, né? Não? Do Previne Brasil, sim, porque já é um programa que eu acho que já era para ser implantado ali em 2020, né? Aí teve a pandemia, atrasaram agora para 2021 e já está entrando aí. Só que é um total desmonte, né, Denise? É o fim. Explica um pouco aí para o pessoal. Vai acabar com os princípios da universalidade. É o fim de tudo ali, porque é um programa que antes eles recebiam, como o Bolzan falou, o PAB fixo e o PAB variável, né? Que tu recebia pelo número de habitantes do município. E o Previne Brasil, não. Ele colocou muitos obstáculos. Por capacitação ponderada, que tu vai fazer o cadastro do usuário, e também por indicadores. Esses indicadores são 7, que eles são 7 a cada ano, até chegar a 21, então são 3 anos. E eles têm avaliação a cada 4 meses, e tu tem percentual sobre esses 7 que tu tem que atingir. Então, é uma corrida de obstáculos. Antes, o município sabia a quantidade que ele recebia mensal. O Bolsonaro, imagina, foi secretário da Saúde, e foi uma aula hoje com eles sobre essa parte aí do SUS. E agora não, agora com o Previne Brasil, não. E assim, é uma coisa bem grave, que não teve a participação do Conselho Nacional de Saúde, né? Eles simplesmente, o ministro na época era o Mandetta, e essa portaria foi instituída, e aí foi, né? Aí tem vários municípios, pessoal, eles não vão conseguir chegar. E aí não vai ter dinheiro, e aí vão dizer que não tem dinheiro, não tem como atender, e vão acabar vendendo as coisas. Vão acabar vendendo a parte aí do Programa Nacional de Vacinas, provavelmente para as clínicas privadas, e aí vai indo. E vão passando a boiada. Mas o intuito é esse. É esse, né? Malu. É triste, mas... Malu e Denise, o que a Malu está falando para nós desse projeto que está vindo, é importante, é muito importante ela falar disso, é importante quem está ouvindo se dar conta
O que ela está dizendo para nós é o seguinte: em primeiro lugar, eles vão colocar um embarreiramento para as gestões conseguirem receber recursos. Que embarreiramento primeiro é esse? Cadastrar usuários. Ora, hoje não precisa cadastrar usuário, hoje eles fazem pela população. Mas se tu tiver que cadastrar usuários, e aquela população que não for cadastrada, tu não recebe por ela? Bom, mas ela não está usando o serviço. Mentira! Ela está usando o sistema de saúde. Ela usa, como a Malu falou na fala inicial dela, todas as pessoas usam o sistema de saúde. Ela usa vigilância sanitária, ela usa vigilância epidemiológica, ela usa vacina. Isso. Ela está usando, então, ela só não aparece para ti, porque ela tem plano de saúde. Isso. Na UBS. Então, diferente... E o cadastro é onde? O cadastro é na UBS. Mas daí tem uma outra portaria que ele deu em setembro, onde ele redefiniu as equipes de saúde. Aí, assim, a equipe mínima é o médico e o enfermeiro, onde tu não tem necessidade de ter um agente de saúde. Quem é que vai cadastrar daí o usuário? Então, ele começou... É uma cascata, um desmonte total. Sim, como é que vai ter cadastro assim? Então, ele vai embarreirando, a primeira delas é o cadastro, e chega num ponto de que é organizar ou reorganizar o SUS por metas. Ou seja, o que a Malu relatou ali antes é o seguinte: você tem metas. Se você não atingir essas metas, você não vai receber recurso. Eu me lembro muito de um tempo atrás, até uns 20 anos atrás, um pouco menos, quando eu fui secretário em São Francisco de Paula também, e quando a gente construiu um CAPS lá, nós construímos um CAPS, não tinha serviço quando a gente chegou lá, nós construímos um CAPS 1. E aí eu deixei o município, fui assumir algumas funções no Ministério da Saúde, e um dia o secretário de saúde que ficou no meu lugar lá me ligou. Era um amigo meu, me ligou: ô Luiz, vê aí no Ministério da Saúde como é que funciona esse repasse de recurso para o nosso CAPS, porque eu estou recebendo muito pouco dinheiro aqui. Eu falei, eu peguei a portaria que reconheceu o CAPS lá em São Francisco. Eu vi, não, a portaria diz que tem um repasse fixo mensal de tantos mil por mês. Que era, sei lá, na época era 10 ou 20 mil por mês, eu não estou bem lembrado. Mas ele sabe, eu estou recebendo em torno de máximo 3 mil reais por mês. O que está acontecendo? E aí eu fui atrás disso, saí do departamento onde eu atuava no Ministério, cruzei o prédio, fui até o outro departamento que era o responsável por isso, perguntei para a minha colega diretora: tu pode ver para mim o que está acontecendo aí com o recurso lá do CAPS do município tal, lá no Rio Grande do Sul? Quanto que o Ministério está pagando? A gente está pagando tantos mil por mês, cheio para eles. Mas alguma coisa está errada, porque ele está recebendo só 3 mil, ou 13 e pouco. Aí a gente foi atrás da informação, Denise e Malu, o que acontecia? Na época, a gestão estadual aqui, a gestão do governo do estado, o secretário era Osmar Terra, tá? A gestão estadual, ela pactuou o seguinte: não, a gente só vai pagar para vocês o que vem do Ministério, para aqueles municípios que não estavam na plena do sistema de saúde, e era o caso de São Francisco, que estava na gestão básica do sistema de saúde, a gente só vai repassar para vocês aquilo que vocês informarem de produção. Aquilo que vocês não informarem de produção, a diferença vai ficar com o Estado. Portanto, o Ministério dizia na portaria que repassava tanto para o município, mas a gestão estadual amealhava mais de 70% do recurso que deveria ir para cofinanciar o CAPS do município. E ficava com ele usando para outras coisas. De uma certa forma, o que a Malu está dizendo que vai acontecer daqui para frente é isso: vamos colocar metas. Aquilo que os Osmar Terra já fazia na saúde mental aqui no Estado com recurso federal, agora o governo federal quer fazer para os municípios em todas as áreas. Se não atingiu as metas, vocês vão receber só um recurso X. Se atingir mais, vão receber mais. Mas a população não vive no Ministério da Saúde, não vive na União. Ela vive no município. E mesmo que ela não vá à unidade básica, ela está usando o Sistema Único de Saúde, e quem arca com esse custeio é a gestão municipal, que vai ser desfinanciada agora. Malu, a Beatriz Prandi, ela está perguntando como que ela faz para ter acesso aos eixos da conferência. Tem ainda, como é que está o calendário das conferências? Tu disse que tem a conferência dia 10, né? A conferência vai ser dia 10 à noite, na sexta-feira, que vai ser a abertura. E dia 11, no sábado, o dia todo. Vai ter palestras pela manhã e de tarde vai ser a votação das propostas. Vai ser isso. Tá na página da prefeitura. Ah, tá. Para acompanhar, então, pegar as informações. Vai ser disponibilizado o link para acompanhar pelo YouTube, vai ser disponibilizado o link na sala do Zoom também, para quem quiser assistir e tal e tal.
só que vai votar somente os delegados, né? No caso da falta do delegado, vota o suplente, daí. E os delegados foram os que saíram das pré-conferências, né? Isso, nas pré-conferências foi retirado 10 propostas e os delegados dos usuários e do trabalhador. Uhum. Não, ótimo. Gente, o papo está muito bom, né? Mas nós já estouramos o tempo. Tá muito bom. Né, falar do SUS aí, né, acho que é bem importante nesse momento, né, para a gente entender, o pessoal, às vezes, aquilo que o pessoal coloca, né, às vezes, não, tem um plano de saúde, não tem nada a ver com isso, tem a ver com isso, né, todos nós temos, né, e acho que aqui também tem uma pergunta, como a ação da cidadania pode fazer parte do Conselho Municipal de Caxias? Não estamos tendo resposta do presidente. Olha aí, o pessoal tá querendo participar do Conselho Municipal de Saúde. Tá, o Conselho Municipal de Saúde, as reuniões são na segunda terça-feira de cada mês, às 19 horas, tá? Aí, as reuniões são abertas? São abertas, aí o bairro ali que ela trabalha, ela vê quem é o conselheiro local, eles fornecem o link, ou na página também do conselho, às vezes tem o link ali para entrar, geralmente tem. Então, é na segunda terça-feira de cada mês que tem a reunião. A partir das 19 horas, ela é aberta, tá? Ótimo. É importante, tem que participar. É isso aí. Até porque o conselho, ele é deliberativo, né? O Conselho de Saúde. Sim. Né, ao contrário dos outros conselhos, né, nem todos são deliberativos, a gente tem vários conselhos, mas o Conselho de Saúde, ele é deliberativo, né, ele tem que ser escutado aí, acho que isso é bem importante, né, para o SUS, né, ter essa participação. Mas, gente, então, assim, vamos, né, eu quero agradecer muito aí a participação, né, Maria Malu, que eu sei que tu também tá aí com teu pai doente, então desejo melhoras para ele, né, também, muito obrigada, Bolzan, aí pela aula, obrigada por aceitar, né, ser nosso parceiro aí nesse curso aí sobre o SUS, eu já estou divulgando aqui, vai ser um curso gratuito, né, as inscrições, então, no nosso site, também está no comentário ali no Facebook, a gente vai estar divulgando também, né, o curso, importante o pessoal, né, participar, né, para a gente compreender e fortalecer, né, esse instrumento tão importante para a nossa saúde, né. Então, deixa eu passar rapidamente aí para cada um, dar um tchau pro pessoal e muito obrigada. Bolzan, tu quer começar? Sim, Denise, agradeço o convite, a oportunidade. De novo, parabenizo a ti, o teu mandato e a tua assessoria pela iniciativa de estar abrindo esse espaço de maneira virtual, nesse momento de pandemia, para que quem quiser, quem tiver um celular à disposição, que possa participar, né? Acho que é extremamente importante. Agradecer a participação aí também, em conjunto com a Malu, a gente fica à disposição dela pelo sindicato, enfim, se entender que a gente pode ser útil de alguma forma, pelo Conselho de Saúde também, enfim, e convidar as pessoas, como a Denise já fez, se inscrevam, quem quiser participe do curso, a gente vai estar lá para a gente poder discutir, e vamos ampliar com mais tempo essas temáticas que a gente já pincelou algumas aqui, a gente vai poder lá discorrer um pouco mais de folga e de tranquilidade, com mais tempo sobre esses temas, então. Obrigado, Denise. Um abraço, Malu. Boa noite. Obrigada, boa noite, Bolzan. Malu, querida. Quero agradecer por essa oportunidade, por essa aula aí de conhecimento com o Bolzan. Ficaria com ele aí, escutando ele dias, para aprender, foi muito bom. E pela iniciativa desse curso, estou convidando o pessoal, Denise, convido todos a participarem da Conferência Municipal de Saúde. Repito novamente que é importante, a gente não pode deixar o SUS morrer, o SUS é um jovem que está aí sofrendo na agonia, sabe? Porque eles querem desmontar ele, acabar, então, assim, depende de cada um de nós. A gente não tem outra alternativa a não ser continuar sonhando e tendo esperança de um mundo melhor e mais justo. Então, é isso, agradeço a oportunidade e parabéns por esse espaço e vamos lá, gente, é o nosso SUS, depende de nós, vamos lá, o mundo melhor depende de cada um de nós, é isso. Obrigada, Malu, obrigada, Bolzan, obrigada a todos que nos acompanharam, boa noite a todos, e viva o SUS, né? Viva o SUS! Isso aí, viva o SUS!
Daqui uns dias ele está de aniversário. Pois é, né? Agora em setembro. Dia 19 de setembro. Isso aí.